Então, vamos nesta iniciar a nossa jornada para compreensão, ampliação de compreensão do método do Reconfigure-se. Então, todo o conteúdo de hoje vai ser entregue com foco em ampliar a nossa visão sobre esse método, entender mais o que é, como que a gente é, utiliza ele, né? Quais são as ferramentas que a gente utiliza nele e o que cada ferramenta faz durante o processo que o ser está passando, né? Quando o ser está passando pelo método, tá bom? Então, o primeiro ponto que é importante a gente entender é que o método do Reconfigure-se, ele é baseado na ressonância metatrônica. E hoje eu vou explicar um pouco mais para vocês o que é a ressonância metatrônica, né? Que é uma ressonância de conexão com o arcanjo Metatron. Para quem está chegando agora, eu recebi essa chave, a geometria sagrada que a gente usa aqui para poder fazer a conexão dos seres da Terra com essa dimensão mais elevada do arcanjo Metatron. Metatron foi uma conexão que eu tive com ele em uma das experiências aqui com a abertura da mediunidade, e a partir dali eu fui direcionada, né, a um professor que me entregou essa chave e me ensinou a usar ela aplicando a ressonância Metatron. O método do Reconfigure-se, ele tem eles são três ferramentas unidas, tá? Que faz essa ressonância, que contribui para que essa ressonância seja aplicada, né, dentro do processo. São os decretos, as frequências musicais e a geometria sagrada. Então, é uma combinação desses três elementos que leva o ser a acessar, né, essa ressonância mais elevada que a gente chama. E hoje a gente vai entender um pouquinho mais nessa parte aqui da explicação sobre a ressonância metatrônica, tá? Então, ressonância é um fenômeno físico que ocorre quando uma força é aplicada sobre um sistema com frequência igual ou muito próxima da frequência fundamental desse sistema. A ressonância ocasiona um aumento na amplitude de oscilação maior do que aquele ocasionado por outras frequências. Então, o que seria a ressonância, tá? Eu trouxe um desenho porque eu acho que não tem forma melhor de explicar uma ressonância a não ser, né, com algo físico para que a gente possa entender. Então, se a gente tem líquido, por exemplo, em uma taça, e você bate algo nessa taça, por ressonância, e é isso que seria, né, a palavra ressonância, essa outra taça recebe a mesma vibração. Então, o movimento que é causado vamos dizer, nesse elemento daqui, ele transmite essa vibração para o outro elemento que está próximo ou conectado com ele, né? Obviamente, quanto mais próximo, maior a transmissão dessa ressonância, tá? E é exatamente isso que acontece quando nós estamos dentro do cubo de Metatron. O cubo de Metatron, ele tem uma energia, uma frequência, uma amplitude de onda muito mais elevada do que a nossa. Então, quando a gente faz conexão com ele e faz um movimento, que é o movimento da Merkabah, o que acontece é que essa ressonância, né, essa frequência, essa vibração do cubo, ela passa para o nosso ser. Então, ela já tem nela, né? Quando a gente ativa a Merkabah, que faz aquele movimento, ela transmite essa frequência mais elevada para o nosso ser. E essa transmissão permite, né, começa então o movimento das partículas da nossa célula. Então, nós estamos adentrando dentro de uma geometria que é conhecida como cubo de Metatron. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela aqui durante as próximas aulas, tá? E aí, quando eu me conecto com essa geometria que tem uma frequência, uma vibração mais elevada, essa frequência e essa vibração é transmitida através de ressonância metatrônica, porque nós estamos falando aqui especificamente do cubo de Metatron, para o meu corpo, para o meu ser, tá? Então, vamos entender um pouquinho mais em relação às ondas, o que acontece no nosso corpo, e depois nós vamos adentrar para entender um pouquinho mais, né, sobre a vibração e a frequência realmente que ela nos leva. Então, a amplitude de oscilação de uma onda é a distância máxima entre o ponto de vibração da onda e o seu eixo de equilíbrio. Os pontos de maior distância acima do eixo são chamados de cristas, enquanto que os de maior distância abaixo do eixo
são chamados de vales. A amplitude de uma onda está ligada diretamente à sua intensidade. Enquanto quanto mais ampla a onda, significa que mais intensa ela é, tá? E agora eu vou trazer para a gente entender um pouquinho mais sobre exatamente a diferença entre amplitude e frequência, porque até hoje, pelo menos para quem está acompanhando essa jornada comigo há mais tempo, a gente sempre fala muito sobre frequência, né? A frequência, o funil de Hawkins, as emoções têm frequências e tudo mais, mas sobre amplitude é uma das primeiras vezes que eu estou falando aqui, justamente para a gente poder entender melhor até a diferença, né, entre elas e o que cada uma, quando a gente ativa cada uma delas durante o método do Reconfigure-se, tá? Então, a frequência, vamos começar pela frequência, que é o que a gente já está acostumado aqui, ela tem relação direta, aqui, ela tem relação direta com, vamos dizer assim, a velocidade das ondas, né? A onda, a quantidade de onda por tempo, seria isso, né? Então, aqui a gente tem uma quantidade maior de ondas num espaço de tempo menor. Aqui a gente tem uma quantidade de ondas menores num espaço, né, no mesmo espaço de tempo. Então, se a gente pegar esse espaço de tempo aqui, eu tenho duas ondas. Se eu pegar o mesmo espaço de tempo aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco ondas. Então, quanto maior a frequência, significa que são mais ondas por espaço de tempo, tá? Então, isso tem relação com a frequência. Mas quando a gente fala de ressonância metatrônica, nós não estamos falando sobre frequência, nós estamos falando sobre amplitude da onda. E aqui dá para entender por que a gente acessa as dimensões mais elevadas também. Porque, vamos lá, a Terra, ela tem uma média de amplitude que a gente vibra aqui. Então, essa onda aqui, ela tem uma frequência mais elevada, mas ela ainda tem a mesma amplitude dessa. Se você parar para reparar aqui no gráfico, ó, a amplitude dela é a mesma. Então, é possível uma onda ter frequências diferentes com a mesma amplitude, tá? Aqui, já nesse desenho da lateral, onde a gente vai falar da amplitude, a frequência é a mesma, mas a amplitude é diferente, tá? Então, essa é a diferença básica. E no caso da frequência, que a gente já viu em outras aulas, para quem já está comigo há mais tempo, quem não vai ver já logo o seguinte nas próximas aulas que eu vou deixar aqui, falando um pouco mais sobre a frequência, né? Frequências mais elevadas, frequências mais baixas, tem relação direta com as nossas emoções, com as energias, né? Emotions, energia em movimento, que movimentam dentro do nosso corpo. O corpo humano, ele é habitado, né? Por essas energias que a gente chama de emoção. E essas emoções definem a nossa frequência, tá? Então, é possível a gente mexer na frequência mexendo na emoção. Tanto que a técnica, o método do Reconfigure, se trabalha muito com a frequência também, não só com a amplitude, mas também com a frequência. Quando a gente fala de decretos e frequências musicais, nós estamos trabalhando nesse nível aqui, nível de frequência. Quando a gente fala em relação à amplitude, aí nós já estamos falando da geometria. A geometria, ela interfere aqui, né? As frequências musicais mais aqui, tá? Óbvio que ambos, acredito que ambos movimentam de certa forma, né? Uma vez que eu aumento a amplitude, ela interfere também na frequência, mas especificamente o objetivo do uso do cubo, que é, né, a ressonância metatrônica, é mexer na amplitude das ondas do nosso corpo, tá? Então, nesse caso aqui, pensa comigo, é mais fácil a gente trabalhar, mexer na amplitude de uma onda que está em alta frequência ou mexer na amplitude de uma onda que está em baixa frequência. Reflete aí um pouquinho para você analisar. Imagine uma corda, que você está fazendo um movimento com a corda. Imagine uma corda solta, frouxa. Imagina ela frouxa, assim, bem frouxa. Vocês acham que é mais fácil mexer na amplitude de uma corda, né? Que ela não tá no movimento contínuo, vamos dizer assim, ou, ou uma corda que já está no movimento contínuo e tal, você pegar e dar um salto nela assim para ela fazer uns movimentos mais elevados. Então, é mais fácil a gente conseguir mexer na amplitude de frequências mais elevadas. É mais difícil a gente mexer na amplitude, vamos dizer, de frequências mais baixas. Por quê? Os movimentos são maiores, são mais lentos, né? Eles estão mais espaçados, então, para mexer na frequência precisa de uma força maior. Por isso, eu trago aqui a referência, até por experiência com o próprio método, é mais difícil eu conseguir transitar com a pessoa na quinta dimensão, ampliar, né, fazer a amplitude da onda dela quando ela está depressiva, por exemplo, quando ela está
querendo se suicidar, quando ela está em baixa frequência, ela tem muito mais dificuldade de acessar as dimensões mais elevadas, né? Porque é difícil você conseguir ampliar uma onda que está com a, vamos dizer, solta, né? Que ela tá solta. Então, o ideal é que a gente trabalhe na frequência, que é exatamente o que o método faz. Ele vai trabalhando na frequência com as músicas, com os decretos, enquanto vai elevando a amplitude. Então, a gente trabalha dois níveis de vibração, e frequência do ser ali, né? A gente no nível energético ali do campo, de quem está passando pela experiência, tá? Aí eu deixei aqui para vocês, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a geometria do elétron, que seria o cubo de Metatron, e o que, que ele faz exatamente mais para frente, no próximo conteúdo que eu vou deixar aqui para vocês. E trouxe para vocês o nome da escola onde eu me formei em ressonância metatrônica, que é o Anima Mundi. Quem quiser anotar, pesquisar, o professor é o Marcos Simões. Eu, inclusive, vou fazer o convite para ele estar com a gente aqui, deixar uma aula também na plataforma para a gente aqui, para somar, né? Foi uma honra para mim ser aluna dele e é com muita alegria que eu transmito um conhecimento que eu recebi a todos vocês. Então, né, muita gratidão à vida dele, deixando aqui. Agora, vamos entender um pouquinho mais qual é o objetivo, qual é a função dos decretos. Além de entender a função dele dentro do método, o porquê que a gente usa esses decretos, eu também vou trazer a explicação ali das etapas dos decretos que a gente faz na abertura do portal. Existe um processo que é a criação do espaço sagrado de cura, que é feito antes de a gente fazer a transição efetiva. Durante, né? A gente vai transitando o ser ali, mexendo na amplitude, na frequência dele, até carregá-lo, até a gente realmente, vamos dizer assim, ancorar na quinta dimensão, que é chamado aqui no método do Reconfigure-se criação do espaço sagrado de cura. E nessa criação do espaço sagrado de cura, que é o primeiro momento ali antes da gente iniciar a transição, o movimento na quinta dimensão, tem decretos, são de 10 a 15 minutos ali onde a gente fala, né? Vai falando, soltando, vamos dizer, uma frequência com o nosso timbre de voz que vai impactar a pessoa que está vivendo o processo conosco, né? A pessoa que vai viver uma experiência com você na terapia multidimensional, tá? Então, nós temos a frequência da nossa voz, né? Que ela é importante dentro desse processo, porque uma vez que a gente começa a declarar palavras com um polo positivo, que é o que a gente faz aqui, nós estamos impactando o campo da pessoa que está ouvindo essas frequências de forma positiva. Então, todas as declarações, elas têm um polo positivo, então elas são como se fossem orações. É a mesma, os decretos, eles têm a mesma função de uma oração. Ele vai, vamos dizer, transmutar, né, as energias negativas em energias positivas. Ele vai ajudar esse ser, fazer uma limpeza no campo desse ser energético falando, colocando, afastando as energias negativas e conectando ele com as energias positivas, tá? Então, a nossa frequência vocal tem um impacto no campo que recebe essa frequência. E quanto mais vocês vão atendendo, maior vai ser esse impacto. Eu falo por experiência aqui, maior vai ser o impacto. Tanto que a nossa frequência, a vocal, ela muda, ela impacta a vida do ser, até mesmo na primeira etapa já. Muitas pessoas saem já se sentindo melhor depois do primeiro atendimento, à medida que a nossa voz vai elevando a frequência, né? O seu corpo começa a vibrar numa frequência mais elevada, a sua voz sai e impacta, né, com essa frequência o campo dos seres que recebem essa vibração da voz, tá? Então, todos nós temos um campo energético em volta do nosso ser, tá? Isso é muito importante compreender. Todos nós estamos dentro do torus de energia, que a gente chama aqui. Então, eu brinco que nós estamos presos dentro de uma bolha onde toda energia que nós sentimos é aquelas que nós emanamos, para a gente aprender a emanar a energia certa, né? E vai ter aulas que eu vou falar mais sobre isso também, que eu deixo aqui na plataforma para vocês. É, então, dentro dessa bolha de energia, o nosso campo ele pode ser influenciado de forma positiva ou negativa. E a todo momento isso está acontecendo. Você sai para a rua, se alguém buzina, se alguém grita, se tem alguém ali falando coisas negativas, o seu campo ele está movimentando a frequência dele a todo momento. Então, quando eu faço o decreto, é exatamente esse campo que está em volta do ser
que nós estamos impactando, né? Nós estamos jogando uma carga positiva nesse campo, para poder o quê? Quando ele entrar na Merkabah, quando ele começar o processo de transição, ele já passou 10 minutos deixando esse campo aqui todo positivo. Às vezes as pessoas falam, nossa, às vezes tem que fazer a criação desse espaço sagrado de cura, toda vez tem que fazer a criação e tal. Eu aqui, particularmente, faço todas as vezes até hoje, porque a gente não sabe o estado que o ser vai estar, então é importante porque é como se fosse uma limpeza para ele poder entrar na dimensão e conseguir ancorar a consciência dele lá sem ter nenhuma energia negativa puxando ele de volta. Porque se a gente iniciar o processo, levar essa pessoa para a quinta dimensão e não fizer essa proteção aqui no campo dele, ele vai ter situações que vão estar puxando essa frequência de volta, né? Pensamentos negativos, sentimentos negativos que vai tentando trazer ele de volta para a terceira. Então, por segurança, eu recomendo que a gente faça todas as vezes as declarações, tá? O que eu faço hoje, principalmente na experiência multidimensional em grupo, às vezes eu sinto qual o arcanjo que quer descer. E ao invés de chamar os 7 arcanjos, eu chamo os arcanjos que eu sinto que vão fazer mais parte daquele trabalho, porque não são todos que fazem parte, né, de todos os trabalhos. Depende do que aquele ser está precisando, a energia vem mais forte de um ou de outro. Então, isso sim, mas a parte ali inicial, que é a primeira etapa, a segunda, a terceira que eu vou apresentar para vocês, aquela ali eu faço em qualquer abertura, né, de criação de espaço sagrado de cura, abertura de portal, abertura de campo, que a gente chama aqui, tá? Isso justamente para garantir essa proteção no campo, né? E garantir que a Merkabah vai transitar para uma frequência, né, para uma dimensão positiva também. Por isso a gente chama os arcanjos para ancorar e tudo mais, para não correr o risco de transição e conexão com qualquer energia negativa que talvez esteja aqui no campo da pessoa se a gente não fizer a criação do espaço sagrado de cura, né, da forma adequada, tá? Então é isso, né? Os decretos eles vão interferir nas ondas vibracionais do corpo e do campo dessa pessoa e vão mudar a vibração. Então pensa que uma vibração mais densa tem uma onda. Quando você começa a fazer aquela onda da sua voz, né, ali e lançando essa energia, a pessoa está escutando. Ela vai começar, ela vai transformar a oscilação da onda que a pessoa está vibrando na vibração da tua voz, com a carga positiva que a sua voz, né, da voz que você está emanando. Então, os decretos dentro da ferramenta e do método, ele é muito importante. É importante a gente compreender mais sobre eles, tá? Então, a gente inicia, os decretos, eles são 5 etapas, tá? A gente inicia fazendo a construção do cubo de Metatron, né? Onde a gente faz o chamado, né, em nome do Pai, da Mãe, do Filho, do Espírito Santo, assim como era no princípio. Aqui muita gente pergunta para mim, Amanda, o que que é essa mãe que está aqui, que eu não, né, a gente não está acostumado com ela. Normalmente é Pai, Filho e Espírito Santo, né? Eles tiraram a mãe. E nessa nova era a mãe está voltando. A mãe vai voltar como era no princípio, né? Infelizmente, durante a nossa jornada, não vou entrar em pessoais, mas foi retirado realmente nessa figura feminina, principalmente das religiões, e isso acabou trazendo muito transtorno para a nossa sociedade, porque retirando o feminino, a importância e a posição desse feminino, desestruturou todas as famílias, a mãe perdeu importância, a mãe revoltada que perdeu importância, combate, e aí a gente acaba tendo famílias totalmente desestruturadas, né? O próprio masculino que acabou retirando, né? Não dando uma posição para esse feminino, acabou pagando o preço, porque ele tem feminino em cima, ele tem feminino embaixo, né? A mãe, a filha, ele tem feminino na frente, que é a esposa, então ele acaba, de certa forma, refletindo nele todas essas consequências também. A nova era vai ser para a gente entender que não tem mais importante, não tem melhor nem pior, cada um tem o seu papel, cada um tem a sua importância, e todos devem ser reconhecidos como tal. Então a gente volta como era no princípio, em nome do Pai, da Mãe, do Filho e do Espírito Santo. E colocando aqui para vocês também, basta vocês fazerem o símbolo da cruz que a gente faz no corpo, né? Então vai lá, coloca o nome na cabeça, Pai, que é o guia, né? A mente.
onde é que a mãe estaria no símbolo da cruz? No coração, que é o lugar dela, né? O filho de um lado, que é a âncora dos dois, que está, né, na soma dos dois, nasce o filho que está de um lado, e o Espírito Santo cuidando de toda a família. Né? Olha o que eles fizeram aqui, eles dividiram o Espírito e o Santo em cada ombro, para tirar a mãe vamos dizer, do símbolo, né? Então, o Espírito Santo ficou dividido, coitado, um para um lado, outro para o outro. Então, trazendo aí de volta a nossa consciência, né, de que cada um tem o seu lugar, né? A mulher é mais o sentir e o coração seria o lugar dessa mãe que foi, né, retirada desse papel de importância que ela tem, que é dela já. E agora e sempre por todos os séculos dos séculos, amém, amém, amém. E nós estamos profetizando que isso, então, é uma repetição que vai profetizar que está começando agora e vai continuar daqui para sempre, se Deus quiser, por todos os séculos que estão por vir, né? E a gente, amém, 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 é que assim seja, que assim seja, que assim seja, por favor, que assim seja. Queremos a ordem de volta para esse lugar, né? Então é isso, a gente vai, né, proferindo essas palavras de a potência positiva para a gente poder ir trazendo também essa realidade para o nosso plano. Aí a gente entra na segunda etapa, onde eu falo, eu me conecto com o ponto alfa, eu me conecto com o ponto ômega e comando que o meu canal espiritual seja purificado, expandido e integrado a Deus, Pai, Mãe. De novo, agora não tem mais Deus só um, Deus é sempre a figura feminina e masculina, né? Para que a mulher também encontre o seu espaço de bênção, de recebimento, né? De tudo, não tem mais só o masculino. Então vamos entender um pouquinho o que é o alfa, o que é o ômega. No espiritismo, o alfa é associado ao princípio divino presente em todas as coisas. É considerado o ponto de partida para o desenvolvimento espiritual e a evolução do ser humano. Então, o alfa seria o começo e o ômega seria. O alfa é da onde a gente parte no nosso processo evolutivo e o ômega seria onde a gente supostamente precisa chegar para vencer esse jogo aqui na Terra, vamos dizer assim. O ponto ômega seria o último e máximo nível de consciência humana. Trata-se de uma tomada de consciência forte de que o mundo está em Deus. Deus presente não somente em todos, mas em tudo. Uma doutrina clássica, mas cuja forte tomada de consciência por parte dele foi o ponto de partida da sua cosmovisão. Então, a nossa visão ela vai para uma visão mais cósmica quando a gente consegue identificar esse ponto aqui, gente, e é tão real isso, porque eu me perco nessa visão. Às vezes eu lembro dela, às vezes eu esqueço dela. Mas quando eu encontro com ela, é uma coisa tão intensa você conseguir imaginar, né, que Deus está em tudo e em todos. Então, não tem mais como você tratar um outro ser humano, né, de forma negativa, sabendo que a mesma centelha, a mesma vibração divina que está nele está em você, né, e que Deus, na verdade, é o cenário, habita dentro de cada ser. É como se tudo fora fosse Deus. A sensação que eu tenho aqui, a visão que eu tenho às vezes, que eu acho que é uma visão para ajudar no nosso processo evolutivo, é como se você estivesse relacionando com Deus o tempo inteiro. Imagina que você sai para o mundo, você sai para a experiência e você não se esquece mais que tudo é Deus. O animal é Deus, a borboleta é Deus, a formiga é Deus, o seu irmão é Deus, o cara que está abusando de uma outra pessoa ali é Deus. Todos eles são Deus, só que Deus sendo manifestado em vários níveis de consciência, vários níveis de frequência, mas todos eles são Deus. Então, é, é, é tão lindo, né? Porque eu falo, tem momentos que a gente fala, a gente tem uma ação externa e você fala, se fosse Deus, você faria isso? E muitas vezes eu falei, não, se fosse Deus, não. Então, mas se a gente entender que é Deus, a gente deixa, né, essa visão da separação, essa visão da separação e entende que Deus está se manifestando todo o tempo, para ver quem sou eu, para ele quer descobrir quem sou eu. Ele criou todo o cenário, ele criou todas as pessoas ao meu redor. E ele vai colocar essas pessoas para me testar, ele vai colocar esse cenário para me testar o tempo inteiro, porque ele quer saber quem sou eu. Ele quer ver quem sou eu, ele quer que eu mostre com as minhas ações quem sou eu. E o poder está em você lembrar quem você é, né? E aí o poder está no eu sou, quando você descobre que você é Deus, entende? E aí você se torna um, com tudo, com o cenário, com tudo. Então Deus está o tempo inteiro brincando com a gente, até o momento em que você descobre que você é Ele, e que você agora pode fazer parte, pode se integrar ao cenário, às pessoas, porque somos todos um. É muito lindo, eu acho. Não sei se vocês conseguiram compreender a profundidade
Eu tô compartilhando, mas é mágico, assim, a gente conseguir brincar, né, com o jogo, começar a entender o jogo e brincar com ele, assim, dessa forma, é muito lindo. Aí a gente vai para a grande invocação. Essa grande invocação é poderosa, ela também tá para nos ajudar no processo da transição planetária, onde a gente traz as intenções para essa nova era, né? Aí a gente fala do ponto de luz na mente de Deus, que flui, eu amo essa parte da grande invocação, que flua a luz na mente dos homens e que a luz dessa terra, do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia a vontade dos homens, propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o poder e o amor e o poder reestabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Então, esse é o desejo do coração de nós, terapeutas multidimensionais, que estamos, né, fazendo essa ação linda. Lembre-se do valor que você tem, meus amores. Lembre-se do valor que você tem para Deus, para as energias divinas. Não se esqueça. Você que está aqui abrindo o seu coração para ser uma ferramenta, um instrumento na mão dessa energia superior, para ajudar nesse processo de cura, transição, libertação dos seres aqui na Terra. Lembre-se do seu valor, nunca mais se esqueça dele, tá? Eu estou relembrando aqui, mas anote, coloque em algum lugar. Os seres ao seu redor muitas vezes vão fazer você duvidar do valor que você tem, porque eles estão perdidos, não porque eles são maus. Nunca pense assim, eles estão tão perdidos que eles mal conseguem ver os próprios valores. Então, é natural que ele te coloque em dúvida sobre o seu valor também. Muitas vezes, muitos deles nem conseguem ver os próprios, né? Então, essa dúvida faz com que eles coloquem em dúvida o nosso valor. Então, é, lembre, né? Quando você entrar nessa jornada da terapia multidimensional, cada vez que você tocar uma vida e transformar, você lembre você mesmo, né? O valor que você tem para esse plano, tá bom? Muitos esqueceram e você está ajudando a lembrá-los. Então, você não se esqueça, por favor. Se esquecer, vem falar comigo que eu ajudo você a lembrar. Então vamos lá. Quarta etapa. Quarta etapa é o momento onde a prece as sete direções galácticas com os arcanjos e as afirmações para as aberturas dos portais de luz, onde a gente vai pedir para ativar a Merkabah. Nesse momento é onde. Então, lá no começo, a gente pediu para a pessoa entrar no cubo. Aí a gente vai falar para ela, até aqui não tem movimento, né? Ela vai ficar quietinha lá, sem movimento. Depois a gente vai entrar na etapa onde a gente pede para fazer a ativação da Merkabah. Aí, então, ela fica dentro do cubo no primeiras três etapas das declarações, sem movimento. Quando chegou na quarta, começa o movimento da Merkabah. Ela vai fazer um giro ali para começar, e depois a gente vai continuar as declarações. Ela não vai ficar girando até o final, né? Mas ela gira por um tempinho ali, e no final, antes da gente invocar o arcanjo Metatron, a gente dá abertura se a pessoa quiser fazer mais uma ativação, né? Normalmente eu faço assim aqui. Então, se ela sentir de fazer mais uma ativação da Merkabah para movimentar, né? Fazer a ampliação ali de frequência e amplitude da vibração dela, ela pode, para poder, né? Um pouquinho antes da gente adentrar na quinta dimensão, tá? Então é isso. Nas declarações aqui, eu não trouxe todas elas para a gente não estender, mas vocês vão receber os documentos. Eu acho que vai estar nessa aula anexado, se não já nas próximas. Vou deixar nessa e vou deixar nas outras também. Anexado. Então vocês lá tem todas as declarações. Então cada arcanjo a gente chama ele e vai chamando, pedindo para ele fazer o que ele faz mesmo, né? Então cada arcanjo a gente vai pedindo. O arcanjo Rafael a gente pede para curar, o arcanjo Miguel a gente pede para libertar. O arcanjo Metatron, a gente pede para conectar o nosso DNA com com a frequência divina, né, da geometria sagrada, e cada arcanjo a gente vai chamando e pedindo, né, a ação dele dentro do processo que vai acontecer. Tá? Então, esse é o ponto. O que eu trouxe aqui para a gente foi uma palavra específica que eu uso durante essas declarações dos arcanjos, que gerou curiosidade. Eu lembro na turma do pessoal que fez o piloto comigo, e aí eu já trouxe aqui para garantir, né, que caso você esteja ali lendo e não saiba o significado, para você saber. Tem um momento que a gente fala a palavra Turaya Suraya, Turaya Suraya, Turaya Suraya. Eu falo três vezes, tá? E
Turaya é o som que abre as linhas axionais dentro do corpo. E Suraya é o som que abre para a árvore macrocósmica. Então, o Suraya ele vai ajudar caso tenha algum processo de constelação cósmica, porque ele vai abrir o canal para o acesso à energia dos ancestrais. E o Turaya, ele vai abrir as linhas axionais. Sabe aquela imagem que a gente viu do torus, que a gente tem o torus? Aquelas são linhas axionais, né, que a gente tem ali no corpo, que faz parte do nosso corpo, na verdade, porque ela interconecta com o nosso corpo, tá? Então, vamos dizer, aquela bolha de energia que está em volta do nosso ser, ela tem uma fronteira em volta dela, que ela prende a gente aqui na terceira dimensão. O Turaya vai dar vamos dizer, uma cedida nessa fronteira, porque a gente vai ter que ultrapassar essa fronteira para acessar as outras dimensões, tá bom? Então ela vai afrouxar essas linhas, não diria que vai abrir totalmente, ela vai dar uma afrouxadinha nas linhas. Por isso é importante a gente fazer a proteção do campo também. Olha aí, nós estamos abrindo o nosso campo energético dentro da terceira dimensão, né? Para poder acessar, vamos dizer, a nossa energia, acessar a quinta dimensão. Então, essa é vamos dizer, o motivo da gente pronunciar esses sons Turaya, Suraya, Turaya, Suraya, Turaya, Suraya durante a experiência multidimensional, né? Durante ali o momento da criação do espaço sagrado para a pessoa viver a experiência, tá? Então, das declarações ali que eu achei importante trazer é isso, e no final a gente tem a quinta etapa, que é a expansão da chama trina junto com o cubo de Metatron e conexão com a plena, com conexão plena com a divina presença Eu Sou. Né? Então, é o momento da conclusão do espaço sagrado de cura. Nesse momento, pode usar o Kim, é optativo. Eu usei o meu no começo, mas não uso mais, tá? Mas quem gosta do Kim, tem conexão com o Kim e sentir no final dá para vocês é, falarem aqui, né? Porque o Kim tem a ver com a sua missão de vida, com o seu propósito aqui na Terra. E aí eu deixei o site aqui para quem não souber o que é e quiser pesquisar o seu. O Kim, ele é como se fosse um signo maia, só que ele não pega só o dia e o ano, ele vai pegar o dia e o mês, ele vai pegar o ano também. Então ele acaba sendo um pouco mais profundo do que os signos que a gente costuma ter aqui no horóscopo, né, que a gente já conhece. Não são 12, são uma média, são 148 ou 158, não lembro ao certo. E aí, nesse caso, ele é uma quantidade maior, né? Então, é mais personalizado, mais específico, porque pega o ano também, né? Então, você consegue ter aí uma visão mais pessoal, né? Mais personalizada aí, não tão geral quanto, né? Se tem só 12, por exemplo. Tá? E aí é bem profundo. Eu não sou grande conhecedora de Kim, mas tem bastante gente aí, eu vejo até no YouTube que tem muito conhecimento. Quem tiver interesse de aprofundar, com certeza vai encontrar bastante coisa. E ele é optativo, como eu falei, no começo eu senti de fazer aqui, mas depois fui desconectando e não. Porque muita gente não entendia, às vezes atrapalha. Eu vou falar da minha experiência, né? Às vezes a pessoa está prestes a entrar na quinta dimensão e às vezes eu falava as coisas aqui, ela ficava, se ela não entendesse de Kim, ela poderia se perder um pouquinho. Então, por isso eu fiz a opção de não falar, né? Ela ia ficar se perguntando o que que era que eu estava falando ali, não ia entender muito bem enfim, poderia acabar atrapalhando a entrada na quinta. Então, eu, particularmente, né, tomei essa decisão, mas na ressonância que foi entregue para mim, aqui tem a possibilidade. Então, repasso para vocês aí, quem sentir, para usar, né, o seu Kim no final, tá? Agora, vamos entender a razão das frequências musicais, tá? Deixa eu só, vou dar uma pausinha aqui, pessoal, para eu dar uma ligadinha aqui. Onde ficou no WhatsApp ali, só para não correr risco de som. Então, vou retomando aqui. Então, agora vamos entender um pouco mais sobre a frequência musical, né? As frequências musicais aí dentro do processo do método do Reconfigure. Como eu falei, são 3 ferramentas que a gente usa: geometria sagrada, decretos e frequências musicais, tá? Então, a frequência musical, ela tem como objetivo, é muito parecido com a frequência da voz que a gente trouxe lá no começo, né? O som, ele emite uma onda, ele emite uma vibração para o ambiente, no caso, quando a gente usa no fone de ouvido, né, para o corpo da pessoa. E quanto mais, vamos dizer, imergida nesse som a pessoa tá,
mais ela vai realmente pegar essa vibração. Por isso até a gente recomenda o fone para as pessoas, porque ela fica cercada daquela frequência. Se ela está com o som aberto e passa um carro buzina, passa alguém grita, passa alguém fala alguma coisa, ela acaba sendo impactada por essas frequências também. Se ela está no fone, ela fica mais protegida. Por isso, a recomendação aí das pessoas que vão viver o processo, né, buscar sempre o fone de ouvido para viver esse processo, para poder ficar protegida, né, protegida em relação a qualquer intervenção que pode ter externamente, tá? E então as frequências, as ondas das músicas, né, das frequências musicais, quando impactam as células do ser que está ouvindo aquela música, ela impacta de forma positiva. Então, todas as frequências que são selecionadas, tanto para as experiências, para as terapias, elas são frequências de alta, né? São altas frequências, são frequências com amplitude e frequência mesmo mais elevadas, justamente para poder, ao conectar o ser humano que vai passar pela experiência com essas frequências, as células do corpo da pessoa também seja, né, vá para aquela mesma vibração, vá para aquela mesma amplitude, vamos dizer assim. Então, esse é o papel da música, vamos dizer. Então, a vibração que a música tem vai impactar diretamente na vibração do corpo, dos átomos, da célula da pessoa e vai manter. Então, o decreto ele vem e ele dá uma carga de energia positiva ali na pessoa. Vamos pensar né, vamos dizer, uma estrutura macro, né? Então vem o decreto e ele dá uma carga, vamos dizer, dá uma jorra, coloca uma energia positiva mais intensa ali no campo da pessoa. Só que a gente precisa manter isso, né? Não adianta só fazer aquilo no começo e de repente ela vai começar a entrar em um monte de outras frequências que são, ela vai começar a mover as emoções, né? As energias dela, e aí a gente precisa segurar ela na vibração que a gente precisa, vamos dizer assim, para ela poder viver as experiências. E, inclusive, a vibração, que são as frequências musicais aí, né? A gente também movimenta as frequências musicais de forma a movimentar as energias do corpo da pessoa. Então, tem momentos que a gente, inclusive, dá uma queda na frequência, não na frequência da música, mas a gente puxa a música para uma densidade. Vocês devem ter visto tanto como nos áudios para terapia, né? Que a gente vai oferecer, como nas experiências multidimensionais. Vocês vão reparar, né? Quem já viveu ou quem passou por algum processo, até em vídeo que a gente tem aqui, que a frequência musical eu subo, daqui a pouco eu desço, e aí às vezes a gente tem uns picos lá na parte de baixo densa, às vezes tem umas músicas que vai chamar realmente uma energia mais densa ali para aquele campo, mas é para fazer movimentos de energia, para que nesse movimento de energia a pessoa consiga acessando essa vibração mais baixa, né, que está segurando ela, inclusive, ela consiga dissolver o que precisa para poder sair dali. A gente vai falar um pouco sobre a estrutura do método que vai explicar melhor essas quedas, tá? Então, a frequência musical, ela vem para manter a pessoa envolvida dentro daquele campo e segurar a energia dela subindo e descendo ali dentro do campo que a gente precisa para ela poder fazer a reconfiguração, para ela poder entender o que precisa, para ela poder acessar o que precisa e poder transmutar toda a energia que for necessária para que ela possa, né, sair daqueles vales de frequência, seria isso, tá? Os vales de baixa frequência que ela mesma se prendeu por não conseguir, por ter feito alguma configuração errada, né? Porque se tem uma das coisas que eu trago aqui, se a gente faz configuração de amor em qualquer situação, não tem, não tem nada que segura a nossa vibração. Então, quando a gente deixou de fazer alguma configuração de amor, foi que a nossa frequência se enroscou em baixa frequência. A gente brinca de trauma, né? Às vezes vai pegar uma pessoa que passou por um trauma. Se ela volta no lugar onde ela tá, sei lá, apanhando ou fazendo alguma coisa, e ela olha com amor para outra pessoa, aquilo deixa de ser um trauma, né? Deixa de ser um trauma. Se ela tem uma configuração de compaixão, de compreensão, de entender que aquele ser tá ferido, por isso que ele tá ferindo. Então, não estou falando que isso é fácil, mas se a nossa jornada inteira a gente tivesse só escolhido o amor o tempo todo, a gente provavelmente não teria trauma, teria, né? Teria passado pelas experiências
apenas deixando com o outro o que é do outro, as energias negativas que é do outro, as lutas que é do outro, sem criar a expectativa que o outro faça o que ele não era capaz de fazer. Aí a gente teria, né, entrado numa linha de não precisar voltar para tirar a gente de lugar nenhum. Mas como a gente acabou fazendo configurações erradas, por estar aprendendo a elevar a frequência aqui nesse plano, agora a gente volta lá para poder. E para voltar lá, tem que voltar na vibração de lá. Então a música vai levar a gente na vibração de lá, para a gente poder soltar, né? Mexer na configuração, entender o que não entendeu e desenroscar o nosso ser daquele lugar que ficamos presos, tá? Então é isso. Todo o processo ele é vivido através do centro do sentir. Olha aí o coraçãozinho emanando toda a frequência aqui, né? Toda a energia, emoção que vai criando o campo eletromagnético em volta do nosso ser, que é o polo negativo e positivo, né? Então as energias de polo positivo junto com as energias de polo negativo, né? Amor, paz, alegria, polo negativo, raiva, medo, elas criam um campo que faz a gente ser quem a gente é. O nosso sentir conecta o nosso ser com essa realidade de terceira dimensão. Então, é muito importante durante o processo a gente trazer a informação para o nosso paciente, cliente, de que ele não pode segurar o centro do sentir, né? Na nossa sessão não existe engole o choro, não tem engole o choro. O choro vem, tem que soltar. Então, vai estar nas recomendações para vocês, nos documentos de recomendações, mas já trazendo a importância que uma vez que a frequência musical vai mexer nas energias, a pessoa precisa permitir que essas energias movimentem. E para permitir, ela precisa sentir. Ela precisa se permitir sentir, né? Abrir o coração e deixar sentir a dor, a alegria, a tristeza. Ela tem que se permitir sentir para poder entender qual é a mensagem daquele sentir para ela, né? Eu costumo dizer para as pessoas que vão passar pela terapia comigo, eu falo, toda dor tem uma mensagem que está só esperando você ter coragem de acessar ela para ela poder se apresentar. Né? Ela está esperando, mas você não consegue pegar ela, a mensagem que você precisa, que faz parte do seu processo evolutivo, é por isso que, né, se você não se permitir mergulhar nessa dor, sente ela com profundidade, que ao sentir você vai acessar a informação que ela está segurando ali junto com a dor, tá? Então é isso. Essa então é a importância, a gente falou até aqui sobre as frequências musicais e a importância dela no nosso processo, né? Ela que faz os movimentos da energia para que a gente possa ir movimentando com o ser através da quinta dimensão, né? Conduzindo ele para as libertações. E agora a gente vai entrar na geometria do elétron. A gente vai estender a nossa compreensão sobre o mecanismo de funcionamento dessa geometria, que é uma das partes da técnica, né, dentro do processo, tá? Então, vamos lá. O cubo de Metatron carrega quantos de energia que, ao entrar em contato com o seu corpo de forma ressonante, eleva a vibração do seu corpo, alinhando as amplitudes de ondas a nível atômico. Então, como eu expliquei lá no começo, quando a gente se coloca dentro da geometria, a geometria já tem uma amplitude que é dela. É dela. Então, ela é uma energia que a gente chama a geometria do elétron, que é uma energia potente, intensa. Né? Se a gente vive em um campo eletromagnético, você imagina que tudo que foi criado aqui foi criado pelo elétron. Então, basta você pensar dessa forma e você vai ver que tem grandes chances de Deus ser o elétron, o criador de tudo aqui nesse plano. Então, se você está entrando dentro, né, da geometria que tem, que carrega vamos dizer, essa energia do elétron, é, ela tem uma potência, uma energia, uma frequência mais elevada, uma amplitude mais elevada de onda ali. Então, quando a gente se coloca dentro, nós estamos de forma ressonante, então, por ressonância, ela transmite essa amplitude para o nosso corpo. E aí, a nível atômico, as nossas células, os nossos átomos começam a vibrar com amplitude maior, tá? E aí, quando a gente entrar ali nas dimensões, na aula das dimensões, que eu vou deixar aqui para vocês, eu vou explicar como essa amplitude faz a gente alcançar, né, a ampliação dessa amplitude, ou seja, não sei se fica redundante, mas o aumento dessa amplitude, né, faz com que a gente ancore, né, transite ali pelas dimensões, tá? Não vou mostrar na imagem que fica mais fácil.
Então é isso. A Merkabah, que são as duas pirâmides que estão dentro do cubo, ela é um veículo de luz que navega em todas as dimensões. Ao estar dentro dela, você navega junto. Então, você imagina que você está girando, é como se fosse uma nave. Eu falo, gente, Merkabah é uma nave. Vamos pensar nela que nem uma nave, que fica mais fácil. A gente entra dentro da nave e a nave carrega a gente para as outras dimensões. Né? Transita com a gente para quinta, depois transita com a gente para sexta. Depende de onde a gente vai fazer o nosso trabalho em cada experiência que a gente vive. Então, a gente é um veículo de luz, porque a frequência é bem mais elevada, né? Então, a gente se conecta com esse veículo para poder transitar. Ela eleva a vibração das partículas de todos os átomos do corpo para poder carregar sua consciência com ela, né? Porque ela tem uma vibração, já que é um veículo de luz mais elevado, então ela já trabalha mais a nível de frequência. O cubo já é mais a nível das amplitudes, né? A Merkabah já é mais a nível de frequência mesmo, para poder levar a nossa frequência, a nossa vibração para acessar, vamos dizer assim, acelerar o movimento ali das nossas partículas. O cubo amplia os movimentos para cima e para baixo e a Merkabah aumenta, né, a velocidade das ondas. Acesso ao espaço multidimensional. Então, somente elevando o padrão vibracional podemos acessar dimensões mais elevadas. Existe a vibração média desse plano aqui, existe a frequência, né, que a gente já viu várias vezes. Eu vou trazer novamente uma imagem aqui que mostra a frequência mínima e a frequência máxima que a gente consegue acessar aqui. Ou seja, existe uma amplitude que a gente atinge estando na terceira. Se a gente quer acessar dimensões mais elevadas e até inferiores, porque a onda desce e sobe, né? Não só não, ela sobe e desce, ela não só sobe. A gente tem que ampliar, né? Fazer a amplitude da nossa frequência, né? A amplitude da nossa onda, vamos dizer assim, tá? Então, e para isso precisa elevar o padrão vibracional, porque dentro do padrão de Terra, de terceira dimensão, a gente não consegue adentrar nesses espaços multidimensionais, né, nas outras dimensões. A Merkabah conecta com outras dimensões para acessar as informações superiores, e o cubo ajuda essas informações se manifestarem na terceira dimensão. Então, a Merkabah nos leva até lá, a gente pega as informações, só que existe um processo que acontece que é de transmutação, de cura, e esse já é o cubo que acelera. Lembra, a gente sempre fala, né, para quem está comigo há mais tempo, quem não vai assistir essas aulas aqui em algum momento, que o cubo é o acelerador quântico. Então, o cubo sendo o acelerador quântico, lógico, ele vai acabar de certa forma, acelerando, né, todos os processos. E ele permite ajuda dentro desse processo para que as informações que se manifestarem lá na terceira sejam, vamos dizer, lá na quinta, em outras missões, a gente pega essas informações e consiga manifestar, ou seja, trazer com a gente para a terceira e realmente alterar a nossa configuração. Né? Ela abre campo aí para essa alteração da nossa configuração, tá? Então, esse é o papel do cu. Perfeito, então concluímos aí as explicações sobre a geometria do elétron perfeito, né, do elétron ali. Agora a gente vai adentrar no conteúdo que eu vou falar um pouquinho mais sobre as dimensões. Afinal, a gente vai fazer esse trabalho da terapia multidimensional, tanto na quinta como na sexta dimensão, e eu queria aproveitar essa aula aqui para poder explicar um pouquinho mais sobre dimensões aqui para vocês, tá? Então, nós estamos, né, na terceira dimensão, tá? As dimensões todas têm relação direta com velocidade das partículas. Deixa eu ver, vou trazer algumas analogias aqui para vocês entenderem. Então, todos os seres que estão na terceira dimensão estão vibrando em uma velocidade parecida. Óbvio que tem uma oscilação um pouco mais baixa, um pouco mais alta, né? Então, os seres que estão, né, que fazem parte do 3D, que a gente chama, eles têm uma vibração parecida, uma velocidade de onda parecida, o que permite que a gente veja uns aos outros. Né? A gente vê os animais, a gente se vê. Agora, quando a gente parte para quarta, quinta, sexta e sétima, aqui eu trouxe a divisão, e é importante deixar isso claro, que tem muitas visões sobre essas dimensões. Eu não trago essa como sendo, essa é a verdade, tá? Essa é a que a minha mente consegue conceber e eu consigo entender bem, tá? Dessa forma que eu estou explicando para vocês aqui.
Agora tem pessoas que dividem a sexta em três, a sétima em mais três, a quinta em mais cinco. Enfim, e aí você vai ter 12, 18, 24. Então, como tudo nesse plano tem as suas divergências, tem as suas, né, as suas crenças pessoais, as suas crenças, né, como cada ser enxerga. Não tem certo e errado, tem a forma, né? E eu vou compartilhar com vocês aqui a forma que eu entendi tudo isso, com essas conexões, com esses trabalhos que eu venho fazendo. E se fizer sentido, você carrega, né, com você essa informação. Em algum momento, se você encontrar alguma outra informação, você acrescenta tudo isso que eu vou trazer aqui, né? Faz aí com essa informação aquilo que o seu coração sentir que deve, vamos dizer, tá? Mas eu vou trazer a minha visão aqui, tá? Então, a terceira dimensão, ela tem dentro dela a primeira e a segunda, assim como a quarta também tem dentro dela a gente, a segunda e a primeira, né? E a quinta também, então é como se as de cima pudessem ver as de baixo, porque tem movimentos menores, né? Os minerais, eles estão completamente parados, não tem praticamente movimento, né? Então, o movimento deles a gente chama de primeira dimensão porque é uma dimensão estática. A segunda dimensão movimenta a parte de cima, mas o pé está parado. Então, começou um movimento, mas ainda não está num movimento tão, né, assim, fluido. A terceira dimensão começa um pouco mais de movimento. Tem animais que caminham, ou correm, voam, então começou um pouco mais de movimento. E quarta para cima, o movimento acelera ainda mais, né? Então a gente já vê os espíritos voando por aí, os arcanjos voando por aí, então os movimentos são muito mais, vamos dizer assim, fluidos, né? A gente tem as partículas se movimentam com mais fluidez, porque a frequência, a velocidade é maior, então o movimento também acaba sendo consequentemente. A velocidade das partículas é maior, tá? E aí tem um ponto que eu gosto de trazer como analogia, que é o quê? Quando eu vou trazer a analogia dos carros, que é uma analogia que eu gosto e eu acho que dá para entender bem. Quando você está olhando para uma pista, imagina que você está correndo numa pista. Eu estou correndo, um carro está correndo de um lado, outro carro está correndo do outro. Se vocês estiverem correndo com a mesma velocidade, você está num carro, o outro ser está no outro. Vocês estão numa mesma pista e vocês estão a 100 por hora. Os dois estão exatamente a 100 por hora. Se você olhar para o lado e manter a mesma velocidade, sem desacelerar ou acelerar, você ficar olhando para o lado, a sensação que vai dar para você é que o outro está parado, que o carro que está do seu lado está parado. E vocês vão estar a 100 km por hora, mas vai dar uma baita sensação de que o outro está parado. Porque quando vocês estão na mesma velocidade, você olha para o outro ser e parece que ele está parado. Então, eu posso, né, de repente, estar na sua frente e parada, você também está parada, vai dar a sensação, como nós estamos na mesma velocidade de partícula, nós vamos ter a sensação de que estamos parados, né? Mas nós estamos movimentando na mesma velocidade, exatamente como essa analogia do carro. Agora, o que que acontece se você vai para fora dessa pista e você olha para essa pista e tem carros passando a uma velocidade de 1.000 km por hora? E você imagina um monte de carro passando, mas uma velocidade tão grande que seu olho quase não consegue captar, de tão grande que é a velocidade. Esses carros, eles vão se unir com essa pista. Você não vai conseguir ver o formato do carro, você vai ver só a pista, com alguns rastros coloridos, entende? E é exatamente isso que acontece quando a gente olha para o céu e não vê nada. A gente vê só o céu, porque a velocidade é tão grande, né, que na verdade todas as dimensões estão interconectadas. O que muda são as velocidades. Por isso que às vezes a gente vê, às vezes a gente vê, né? Quando escapa aí ou algumas pessoas têm a mediunidade de clarividência, ou seja, o sistema tá pronto para captar a uma velocidade maior, vamos dizer assim. Ele vem com essa funcionalidade dentro do sistema, né? Captação de seres com velocidades maiores. E aí a gente chama de clarividência, essa funcionalidade no sistema humano. Então, é exatamente isso, essa analogia da pista, do carro, eu gosto muito, porque para mim me dá essa visão e realmente faz eu entender, né, essa questão das velocidades das dimensões, tá? Então, perfeito. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Nós estamos aqui na terceira com outros seres de mesma velocidade vibracional que nós, tá? Então, aqui dentro da terceira tem uma onda. Deixa eu vir para cá e voltar depois. Dentro da terceira, a gente tem uma faixa de frequência que pode vibrar.
que a gente vê desde o sentimento mais baixo, a emoção mais baixa que a gente pode vibrar aqui, que é a vergonha, até a emoção mais alta, que é a iluminação, né, consciência mais elevada, onde a gente se conecta com o todo, a gente vira um só com tudo, a gente tem aqui aquela consciência do ômega que eu trouxe lá no começo pra gente, nas primeiras aulas. Então, aqui então a gente não consegue sair dessa faixa. O máximo que a gente consegue vibrar aqui é 1000 Hz e o mínimo que a gente consegue vibrar aqui é 20 Hz, né? O corpo físico a gente está falando, tá, pessoal? Mas até a questão do corpo físico, até porque se a gente vibrar além disso, o corpo desintegraria, né? Uma das coisas que eu entendi aqui. Os seres, a gente não consegue, por exemplo, incorporar um arcanjo, porque a velocidade é tão grande da frequência deles que explodiria o nosso corpo, vamos dizer assim. Então, a gente tem essa limitação na terceira dimensão, que a gente chama aqui, que é a dimensão da Terra, né? Que é dessas frequências aqui. A nossa onda ela tem essa amplitude aqui, normalmente, né, vivendo aqui no dia a dia na Terra. Quando a gente faz um processo como o que eu trago para a gente aqui, no método do Reconfigure-se, utilizando as ferramentas e recebendo um suporte de uma ressonância metatrônica, o que vai acontecer com a nossa onda aqui? Então, eu estou vibrando numa amplitude aqui, né? E depende da frequência que eu vou, que é se eu estou com raiva, a minha onda ela vai ficar mais assim. Vocês estão vendo o meu mouse? Não sei se vocês conseguem ver a flechinha movimentando. Alguém confirma para mim aqui se vocês estão vendo a flechinha movimentando? Ah, então, se alguém só puder confirmar para mim, que aí eu vou fazer um movimento aqui das flechinhas. Se alguém no chat puder me falar se vocês veem a o meu movimento aqui, senão eu vou procurar uma canetinha aqui para poder. Acho que eu vou buscar a canetinha, acho que achei aqui. Se depois eu vou conseguir apagar. Sim, sim. Ah, legal. Então vocês estão vendo, né? Agora eu achei uma canetinha aqui. Deixa eu ver se eu nunca usei ela. Deixa eu usar ela aqui pra gente ver se vai dar certo, ó. Então, aqui. Eita. Aqui. Vou deixar isso aqui para poder fechar essa daqui e abrir de novo. Tá? Então, aqui nessa frequência, nós estamos aqui na terceira, né? A onda de frequência, ela vai ser aqui. Se eu tô com raiva, a minha onda ela vai ser mais larga um pouquinho, né? Peraí, deixa eu voltar aqui para fazer direitinho. Então, ela vai ficar. Aqui não vou. Ela vai ficar nessa amplitude aqui, né? Se eu tô com raiva, ela vai ser mais larguinha um pouquinho. Se eu tô muito feliz, ela vai ser aqui bem assim, ó, bem, né? Subindo e descendo rapidinho. Então, mas ela fica nessa amplitude aqui. Não é para ela sair dessa amplitude aqui. Agora, quando eu entro dentro de uma geometria que tem uma amplitude maior e ela vai de forma ressonante carregar a minha amplitude, olha o que ela vai fazer comigo aqui. Ela vai fazer a minha onda, fazer ampliar, né? Fazer uma amplitude da onda da vibração do meu corpo, da vibração, né? Do meu sistema a nível atômico, para que eu possa acessar, não a nível de corpo físico, porque a matéria não acessa essas dimensões, a matéria ela está presa aqui dentro dessa dimensão, mas a nível de consciência, como é um nível atômico essa amplitude, ela permite que a minha consciência invada e venha para essas outras dimensões aqui, né? Então, quando a gente fala que vai até a quinta dimensão, a gente vem até aqui assim, e tem as quedas, tá, pessoal? Tem as quedas assim, porque eu que faço movimentação aqui, é, tem momentos que a gente tem que se cuidar com as amplitudes mais baixas aqui, porque uma vez que a gente acessa dimensões mais elevadas, né, a gente acaba é como se os seus átomos ele ganhasse essas flexibilidades. Não no processo, porque na experiência que a gente oferece na terapia, nós protegemos todo o campo com energia positiva e tudo mais, né? Mas se tiver um episódio, vamos dizer, que no meio da sessão a pessoa deu uma queda brusca de frequência, ela entra numa situação e ela dá uma queda super brusca, assim, ela vai acabar entrando nas dimensões mais baixas, inclusive com energias mais densas, tá? Então, por isso é importante a nossa condução da forma, né, com bastante responsabilidade ali, mantendo o ser calmo, trabalhando na frequência dele, porque ele está com a amplitude das ondas mais elevadas. Então, é a nossa responsabilidade também, em algum nível, trazer, vamos dizer assim,
essa consciência. Opa, meu cachorro tá passando mal aqui. Tá tudo bem, Bidu? A velhinha, tadinha, tá? Quando dá umas tossinhas nela. Então, dentro dessa compreensão da amplitude das ondas, né, a gente tomando essa consciência também ali que o ser fica mais vulnerável em relação às oscilações das ondas, né, da frequência dela. Então, sempre trazendo a instrução de que não deve baixar a frequência, não deve se conectar com coisas negativas, com emoções muito negativas no momento em que estiver vivendo um processo de experiência multidimensional, porque a amplitude da onda tá elevada, né? A amplitude da onda tá elevada. Então, trazendo a consciência aqui que por essa amplitude estar elevada, ele tem que transitar, manter a frequência no polo positivo, né? Que seria para poder garantir os acessos nas dimensões mais elevadas, tá? Então é isso. E tem experiências, inclusive, que a gente acessa aqui, como vocês já viveram comigo que a gente acessa, inclusive, a amplitude de sexta, né? A gente vai para a amplitude de sexta aqui, a gente mantém o nosso ser aqui conectando. Tem pessoas que acessam até a sétima, já tive relatos aqui. Eu acho que já devo ter acessado também, não me prendo muito a isso, não, mas às vezes deve dar umas quedas aqui para as dimensões mais elevadas também. Dizem que Deus está aqui, mas eu acho que a hora que a gente chegar aqui nós vamos descobrir que tem umas camadas a mais ainda, né? Eu acho que Deus, na verdade, está em todas também. Eu não vejo Deus mais como um ser lá em cima esperando a gente. Eu acho que ele é o todo, né? Ele é a energia que cria tudo, que cria todas as dimensões. Então é isso. E quando a gente chega aqui nessas dimensões mais elevadas, para quem já viveu a experiência multidimensional, que a gente vai para a certa, que eu chamo dos estelares, né? Onde a gente encontra com os estelares aqui, essa frequência ela é bem forte. A gente sente no corpo físico, inclusive, as vibrações elas são mais intensas, o corpo ele vibra mais, eu brinco que ele até chacoalha, sabe, durante as experiências. A gente sai da experiência bem, vamos dizer assim, impactados, né? Porque realmente traz vamos dizer, muda muito faz oscilar muito a nossa frequência corporal, né? A nossa amplitude de onda do corpo. Então, acaba trazendo essa, essa situação de deixar o nosso corpo com a vibração bem mais elevada, tá? Então, já estamos concluindo, pessoal. Então, é isso em relação às frequências, né, da dimensão que a gente falou ali. E vamos falar um pouquinho da linha de tempo, porque essa também é uma das coisas que traz muito para o nosso método, é muito importante, porque a gente transita muito nessa questão da linha do tempo, tá? Então, deixa eu só ver se ficou alguma coisa aqui das dimensões para passar para vocês. As dimensões, vou dar uma pensadinha para ver se não escapou nada da coisa que é importante entender aqui, das dimensões de primeira e segunda. Não, acho que é isso sobre as dimensões. Depois, no final, a gente vai bater um papo. Se tiver alguma dúvida, eu converso com vocês aí. Então, vamos nessa compreender um pouco mais sobre a transição na linha do tempo, na verdade, né? Porque o método do Reconfigure-se, ele abre esse portal onde a gente faz a conexão com as dimensões mais elevadas, onde eu costumo dizer que o tempo volta no linear, né? Ele sempre foi linear, mas ele é dobrado quando a gente entra aqui na terceira dimensão. Então, a gente tem a falsa sensação que existe antes, a gente tem a falsa sensação que existe depois, mas na verdade ele é linear, ele nem é linear, ele é uma espiral. Quando a gente vai para quarta, talvez quinta, ele vai para uma linha linear, mas quando a gente vai para além da quarta e da quinta, ele vai para uma linha espiral. Então, eu trouxe aqui é, uma imagem que acho que vai ajudar a gente a entender bem, mas não é essa exatamente. Vou falar um pouquinho sobre essa e a gente vai partir para a imagem que dá para entender essa questão do tempo espiral, tá? Primeiro, é importante a gente saber que o cubo de Metatron, que é o que dá acesso, né, junto com a Merkabah, o que dá acesso a essas dimensões, que é o que permite a gente acessar essa linha do tempo, né? Então, no caso das ferramentas que a gente usa aqui no método, o cubo é exatamente a ferramenta, né? Então, não são as frequências musicais e não são os decretos, é o cubo que faz a gente acessar essa linha de tempo
né, onde a gente consegue transitar por ele. Então, sem o cubo, a gente não consegue fazer essa transição. Ela é a geometria que permite, né, a geometria sagrada que permite esse acesso, tá? E como eu falei, o tempo ele é um espiral. Quando a gente está aqui em algum momento, vamos dizer, a gente acessa ele dentro desse espiral aqui, se eu acessar, por exemplo, esse ponto aqui, eu acredito que ele é linear, tá vendo? Porque ele parece que ele está em algum lugar. Deixa eu ver essa outra imagem, talvez dá para entender melhor, né? Movimentos circulares. Então, vamos supor na linha de tempo, né? No processo evolutivo aqui, o tempo ele vai girando, trazendo, ele vai descendo ali, e esse espiral não tem fim, né? Ele vai passando por ciclos, a gente vai passando por ciclos, tá? E se eu acessar esse lugar aqui, dependendo do nível de dimensão que eu acessar, imagina que eu acessei a dimensão, deixa eu ver como que eu explico isso para vocês. Eu consigo visualizar, mas é difícil trazer imagem porque nós estamos na terceira, né? A terceira nós estamos com o tempo dobrado, totalmente dobrado. Nós estamos enfiados dentro, né, de uma caixa, vamos dizer assim, com o tempo totalmente dobrado, onde a gente não consegue ver a dimensão de tempo a nível linear. Imagina que a quarta, talvez, dimensão, quarta, quinta dimensão, seja quando a gente consegue acessar. Imagina esse desenho aqui e você agora está aqui, só que você está vendo de fora. Então você consegue ver que aqui tem para frente e tem para trás. Você consegue ver que ele é linear. Mas se você estiver aqui dentro de um lugar imergido dentro dessa estrutura aqui, e você estiver lá dentro, você vai olhar. Você não vai conseguir ter a visão, se você estiver bem dentro da estrutura, que tem o antes e o depois. E se você vai para uma dimensão ainda mais elevada, ou seja, enquanto você está numa dimensão de um nível, você vai só conseguir olhar para frente e para trás. E você vai falar, nossa, realmente tem o antes e o depois. Mas se você se afastar um pouquinho mais ainda da linha do tempo, você vai conseguir ver esse funil que a gente chama, né? Onde os ciclos estão se repetindo, as eras vão se repetindo, né? A gente tem vários ciclos que eles se repetem, então, a gente chama os movimentos circulares. É o que faz a vida acontecer. A vida acontece nos movimentos circulares. A nossa, vamos dizer, se vocês veem aquela formação da geometria sagrada, onde os círculos vão girando, 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 é isso, a vida são movimentos circulares, né? Se você parar para pensar na divisão atômica onde a gente cria o ser humano, qualquer outro ser que está aqui é criado pelo esse padrão divino de multiplicação, né? Onde um se transforma em dois, dois se transforma em quatro, quatro em 16, e assim movimentos circulares vai levando a vida, né? Vai trazendo vida para tudo, né? Então tudo está relacionado com essa questão dos movimentos circulares. E nesse método, no método do Reconfigure-se, a gente consegue por transitar nas dimensões, consegue ver o tempo em várias linhas diferentes, né? Então, a gente consegue transitar, vamos dizer que eu consigo acessar esse pedacinho aqui. Então, se o ser está vivendo aqui, esse momento da história dele, vamos dizer que esse é o momento dessa história que ele está vivendo aqui. Então, eu consigo acessar esse nível aqui. Deixa eu pegar um lápis para ajudar. Hum, Então, vamos dizer que essa é a sua vida aqui, né? E a gente foi para uma linha, você está aqui dentro nela imergida, nesse lugar aqui. A vida ela tem esse período aqui, você está aqui nesse momento. Só que quando você está aqui dentro, mas você está no meio do vale ali das coisas, você não consegue ter a noção de que ela tem todo esse tempo aqui. Quando a gente sai para, por exemplo, trabalhar a criança interior, a gente consegue ver essa linha de tempo de fora da linha do tempo, né? Tanto que você fecha os seus olhos e começa a vir flashes de vários momentos, como se você estivesse realmente navegando por esses momentos. Então você consegue vir para cá, vir aqui, encontrar com a sua versão de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos. Você consegue ir para o futuro, a gente encontra com o nosso eu do futuro aqui, aqui, aqui. O tempo é linear, gente, não tem essa divisão. Você está dentro desse tempo aqui. Quando a gente é só a gente permitir elevar a frequência para sair um pouquinho da terceira para conseguir ver isso aqui, entende? Vê se vocês conseguem entender. Aí a gente consegue acessar as nossas versões que estão, as que se formaram e as que vão se formar diante da onde a gente está aqui, e as que eu quero que se formem, né? Então eu acesso as versões que eu quero aqui na frente para ela me ajudar aqui no presente, tá? Então esse é um nível. Agora, quando a gente vai entrar no segundo nível da formação, por exemplo, onde a gente vai acessar registros acásticos, a gente vai acessar a constelação cósmica, né? Já está acontecendo. Eu sei que já tem alguns casos acontecendo com quem está no projeto piloto aí, mas a gente vai intensificar e entender melhor como realmente, né, direcionar tudo isso.
A gente começa a acessar o quê? A gente começa a acessar as outras vidas, que são os registros aqui, ó. Você vai acessar essa linha de tempo aqui. Imagina que aqui você foi um personagem, aqui você foi outro, aqui você foi outro, entendeu? Então você vai começar a acessar essas linhas de tempo aqui, ó. E ela ainda está num nível, vamos dizer assim, linear, né? Porque apesar se você for muito além, você começa a ver o giro, mas se você ainda tiver próximo, você vai ser linear. Então, às vezes você está aqui nesse momento, mas tem uma energia, né, estagnada aqui, vamos dizer que uma energia de uma situação que aconteceu aqui que fractou e está impactando na sua energia aqui. Então, você volta aqui para soltar, né, para soltar a nível atômico essa energia, porque ela está prendendo o teu ser aqui. Então, você abre aquele campo, vai lá, mexe nessa linha do tempo para que você que está aqui, que isso é o que a gente vai fazer nos registros, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala, a gente vai começar a atuar a nível multidimensional com os registros, tá? E aí nós temos, quando a gente vai além ainda, que aí a gente vai falar das constelações, é quando você, porque assim, dentro desse lugar existem ciclos que estão se repetindo, né? Existem ciclos que estão se repetindo. Então, nós temos versões nossas que são, a gente, né, tem relação com os nossos ancestrais, acontecendo em vários níveis aqui, ó. Existem energias que estão se repetindo. Então, a energia aconteceu com a sua tataravó, com a sua bisavó, com a sua avó, com a sua mãe, e agora você está entrando num ciclo, porque você é eles, nesse nível você tem as energias deles, você está entrando, às vezes, num terceiro, num quinto, num sexto ciclo de repetição, sei lá, de mulheres enfraquecidas, de vícios, de suicidas, então, existe uma espiral de ciclos que se repetem, né, que tem a ver com que impacta na nossa energia, vamos dizer assim, de várias linhas do tempo, né? Ou seja, várias linhas do tempo, onde o nosso ser também pode, dentro dos trabalhos que a gente faz multidimensional aqui, né, entrar dentro desse, vamos dizer, desse funil de energia aqui e fazer um ajuste, acessar essa energia que precisa ser ajustada aqui, né? E trazer uma transformação a nível de espiral, trazendo todos os seres, né, para ajustar essa energia, porque essa energia está impactando o ser aqui no presente, tá vinculando ele, fazendo com que a linha do tempo dele gire na mesma direção e aconteça, né? A gente fala e faça ele repetir ciclos. Então, dentro dessa linha, se eu não libero a energia que está fazendo todo mundo girar para a mesma direção, que fez a tataravó girar, que fez a bisavó girar, que fez a avó girar, que fez a mãe girar, colhendo, fazendo, tendo as mesmas ações, as mesmas reações, sentindo as mesmas coisas, levando aos mesmos resultados. Então, e aí eu estou aqui girando na mesma direção que eles estavam girando, porque aquela energia está me puxando para aquela direção, e eu tenho a oportunidade de, com um trabalho multidimensional, acessar essa energia né, desses ancestrais, acessando a linha do tempo a nível espiral. Por que que tem giros vamos dizer assim, nas constelações? As constelações cósmicas, ela tem muito movimento circular, e não é um ser só. Eu já passei por mais de 10 constelações cósmicas nos atendimentos, todos relatam as mesmas coisas. Amanda, agora os ancestrais estão girando. E eu não falo nada antes, porque eu sempre fico esperando, vamos ver se esse aqui vai girar. Teve alguns que não, tá? Teve alguns que eles só se organizaram um em fila, outro em triângulo, eles fazem algumas organizações lá. Mas a maioria, vamos dizer, a média gira em círculo, eles estão sempre girando, porque é como se eles fossem quebrar essa energia que está mantendo todo mundo preso nesse espiral de ciclos repetitivos, ou seja, mulheres agressivas, casamento acaba, casamento acaba, casamento acaba, casamento acaba, e precisa achar aquela mulher agressiva lá atrás que começou essa energia, que tá transitando, né, para os outros seres. E isso em todos os níveis, né? Homens com problema de vício. Então, vício nessa geração, vício nessa, vício nessa. Precisa achar o homem que está lá atrás, puxando a energia dos demais seres aqui. E a terapia multidimensional nos dá o que eu acho mais lindo dessa terapia é porque ela permite a gente acessar num nível de tataravô. Eu nunca tinha visto isso, não. De tataravô, porque se você for pôr os bonequinhos, dá bonequinho demais, a pessoa não vai ter bonequinho para tudo isso, não. Então, ela permite acessar num nível assim tão profundo, né? Tão profundo que realmente
eu particularmente acho que é um processo incrível, né? Um processo maravilhoso e de muita libertação para todos os seres. Até porque a gente não faz nessa dimensão, a gente faz uma dimensão com frequência, potência, energia e tudo mais elevado. Então, pessoal, é isso, tá? Espero que tenha ficado claro essa questão da linha do tempo. A linha do tempo, a compreensão da linha do tempo, ela é muito importante para o nosso trabalho. Ela faz toda a diferença, uma vez que a gente realmente compreende que o tempo é uma linha espiral e a gente consegue, quando a gente sai, o que a gente faz quando a gente vai para as dimensões é exatamente ver essa visão que vocês estão vendo aqui comigo. A gente não vê, obviamente, né, visual, mas a gente traz o nosso ser para essa visão macro, né, da história de todos os seres e tudo mais. Então, é exatamente isso, né? Isso e é lindo também a gente entender, porque o DNA também tem esse movimento circular, já viu isso? Então ele tem essa interconexão das linhas ali de forma espiral, né? O que realmente faz a nossa conexão com as energias que vieram antes da gente, né? Dentro desse DNA. Então, ele é passado adiante, conectando todos os seres nesse espiral de energia, né? Então, se eu aprendo a mexer nesse espiral aqui, eu não só me liberto, como liberto aqueles que também me deram o DNA. Isso é honrar os ancestrais. Isso é honrar os ancestrais, acessar essa energia, não para culpá-los, para julgá-los, mas para poder falar: eu venho nessa linha de tempo e venço uma energia, né? Eu rompo, desbloqueio, destravo algo que vocês tentaram e não conseguiram, e tá tudo bem. Não sou melhor nem pior, eu sou vocês. Eu sou uma versão melhorada de vocês. Então, eu honro os meus ancestrais com esse movimento de olhar para eles para aprender, para entender qual é o ciclo que está se repetindo, onde é que eu estou caindo no mesmo buraco, que eu posso não cair, que eu posso mudar a minha frequência e, inclusive, lançar para eles essa frequência, né? Vencer uma fase do jogo e ajudá-los em quantos de energia a reverberar no campo deles também. Afinal de contas, somos todos um dentro desse ciclo, né? Dentro desse filamento de DNA, somos as conexões de todos eles que vieram antes, tá? É isso, seres de luz. Concluímos aqui então. Vou apagar nosso desenho aqui para seguir. Ah, minha criança gosta desses desenhos. Então, é isso. Espero que tenha ficado clara a questão da linha do tempo e a transição na linha do tempo que é feita com esse trabalho, tá? Perfeito. Então, vamos agora entender o fundamento da técnica do reconfigure. Essa parte aqui é bem importante, é a última etapa da nossa jornada de hoje, tá? Eu estou um pouquinho perdida no horário, mas vou seguir aqui, que é importante. Então, vamos falar um pouquinho do fundamento da técnica do reconfigure-se, que traz para a gente aí, para ampliar a nossa visão, né, do porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, o que esse método possibilita para o nosso ser, para os demais seres também. Qual é a razão, o porquê do cifrão, né? Tem muita gente que pergunta para mim, Amanda, por que tem o cifrão aqui, né? Eu acho bem, bem importante a gente trazer também essa consciência do cifrão do Reconfigure-se aqui, para quem está chegando. E então vamos lá. Primeiro ponto quando a gente fala de reconfigure-se, nós estamos falando aqui, eu trago para todos nós a ideia de que a nossa mente, o nosso ser é um sistema, é um robô que está configurado por configurações dos antepassados, por configuração que nós fizemos na infância, por configurações que vibram de outras histórias que a gente passou e carregamos junto com a nossa consciência para cá. Então, existem várias configurações ali. E muitas delas, elas não contribuem para a nossa jornada, elas não nos ajudam a chegar onde a gente veio para chegar e onde a gente quer chegar aqui. Então, se eu encontro uma ferramenta, né, se a gente consegue fazer, encontrar um método, encontrar uma união de técnicas, que é o que o Reconfigure se traz aqui para a gente, que me permite acessar essa configuração em um nível de consciência, um nível de frequência em que eu posso mudar ela, ou seja, conseguir tirar o meu ser dessa linha do tempo, levar o meu ser para a linha do tempo, onde eu consigo acessar os lugares onde essa configuração foi feita da forma errada, onde essa configuração foi fractada, existe um código rolando nela ali,
que faz eu ter ações e reações, que faz repetir sentimentos negativos, que faz, é como se fizesse o meu ser ficar enroscado, preso em algum, nessas vibrações mais baixas. Imagina, né? Agora a gente tem essa possibilidade com essa conexão com esse método de entrar dentro dessa linha do tempo, de entrar nessas dimensões do nosso ser, e eu acho que essa imagem traz muito essa questão das dimensões do nosso ser, que estão em linhas de tempo diferente, e a gente ajustar esse programa, ajustar essa configuração, para que toda vez que aquela configuração no nosso presente, a gente passe por lugares onde aquela configuração ia ser disparada na direção errada, eu, por ter tomado consciência e por ter mudado a energia da base, da raiz onde ela nasceu, eu consigo não mais ser um robô, um sistema apenas reagindo. Eu consigo acessar esse nível de consciência mais elevado, porque eu estou treinando o meu ser para acessar ele, e não deixar o meu programa rodar independente de mim. Eu ganho acesso. Você começar a treinar o seu ser para essas dimensões, para acesso, é como se você ganhasse acesso a você se tornasse o diretor da sua configuração, vamos dizer assim. Você ganha acesso à central onde as configurações estão rodando, né? Você para de ser um robô sendo movido automaticamente. Você começa a ser o autor da sua configuração. Você ganha o controle do seu sistema. Né? Antes, o que eu falo da Amanda de antes? A Amanda era controlada pelo sistema, ela não entendia, mas ela também não questionava, também não acessava para entender o porquê que estava sentindo aquilo, porquê que estava reagindo daquele jeito, e com isso ela era refém desse sistema. Eu era prisioneira do meu próprio sistema. O meu próprio sistema movia a minha energia, o meu sentir, eu não questionava, e lá estava eu vibrando, né, nas frequências erradas e levando a minha vida para a direção errada. Então, quando a gente fala aqui, né, do fundamento do método, um método ele tem como objetivo principal ajudar o ser a entender quais são as configurações que está impedindo ele de elevar a frequência dele. Né? Nós viemos, a nossa experiência terrena, ela é para a gente aprender a amar. Eu falo isso em vários momentos da minha jornada, no Instagram, nos cursos, nas mentorias, nas experiências. Seres de luz, nós estamos aqui para aprender a amar. Quando eu falo aprender a amar, vamos jogar para a parte técnica para sair do romantismo. Você veio aqui para elevar a sua frequência. Você não vai ser aceito nas dimensões mais elevadas se você não elevar a sua frequência aqui na Terra e não provar quem você é, não mostrar quem você é. Eu brinco assim, Deus não quer a gente perto dele quando a gente não sabe controlar as nossas emoções, a gente não sabe controlar as nossas reações, a gente não sabe controlar a nossa frequência. Como que vai colocar um ser que não sabe controlar a frequência dele numa dimensão de frequência mais elevada? Ele não sustenta, ele não mantém, não consegue. Então, nós estamos aqui, vamos dizer, sendo testados para a gente poder vencer a ilusão dos testes e conseguir mexer nesse sistema e conseguir, vamos dizer, elevar a nossa frequência. Eu não sei se o objetivo era mexer no sistema, é que eu comecei a mexer no sistema e deu certo aqui para mim, hoje eu compartilho, né? Que eu consigo ver a minha mente rodando independente de mim. Não sei vocês, mas eu vejo e às vezes eu falo para ela, você é louca mesmo, viu? Você sai daí que você não vai para essa direção mais. Você foi sempre para essa direção. Você já viu que essa direção não te leva a lugar nenhum e continua indo. Então, assim, hoje eu vejo o meu ser independente desse sistema. Mas isso não significa que o sistema não roda aqui, não, e não quer, às vezes, ir para a direção errada. Né? Então, eu estou o tempo inteiro trazendo o meu sistema de volta para a consciência mais elevada, falando: não, 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 você não é esse ser aqui egóico, você não é esse ser aqui julgador. Não, 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 você é um ser mais elevado. Você sai desse lugar agora. E aí, óbvio, né? Vai trazendo a configuração para a nova configuração. Então, o fundamento do método é elevar a frequência do ser. E por que que tem o cifrão? Por que que tem o cifrão? Justamente porque ao elevar a frequência do ser, naturalmente o ser atrai mais dinheiro para a vida dele, porque dinheiro é frequência e é alta frequência. Então, é uma consequência da reconfiguração. A reconfiguração para aqueles que realmente, né, entendem que tem que levar vibrar em alta frequência, que é só nessa frequência que você transita bem, que as oportunidades aparecem, que o dinheiro se conecta. Se você entender esse ponto, pelo menos foi quando eu realmente entendi esse ponto, eu falei, meu, não tem outra coisa a fazer nesse plano, a não ser levar minha frequência, o resto é tudo consequência, eu não tenho que ficar preocupada mais com nada, não tenho que ficar, eu tenho só que elevar minha frequência. E, gente, é mais simples do que a gente imagina. É só elevar a frequência. O duro é elevar a frequência com esse programa rodando
desenfreado na nossa mente aqui, né? Essa configuração toda errada que a gente fez ali na infância, que muitas das nossas versões também passando por situações difíceis, né? Onde a energia foi fractada, acabou de certa forma também gerando configurações erradas. Então, e os demais sistemas que nos deram o sistema que a gente chama que são os ancestrais, também estavam nas configurações erradas, foram passando, transmitindo essas configurações erradas, e agora a gente se vê dentro de um jogo com todas as configurações erradas de todos os seres que vieram antes, com o nosso sistema com configuração errada que a nossa criança fez também, porque não entendia, né? Não entendia que era sobre amar. E agora a gente mais velho tendo que entender, né, mais sobre tudo isso, aprender a amar para poder se libertar de tudo aquilo que nos prendeu, né? Então a nossa configuração ficou presa porque a resposta não foi amor para todos os desafios que a gente passou. Quando a gente volta lá, que é exatamente o fundamento do nosso método, dar a oportunidade para os seres elevarem a frequência, acessar uma dimensão onde o tempo, né, volta a ser linear ou espiral, para que eles possam mexer energeticamente nesse sistema para soltar as configurações que estão impedindo o ser de avançar na direção da alta frequência e ganhar o jogo aqui na Terra, para a gente conseguir ser aceito nas outras, nas dimensões mais elevadas, né? Sem ser barrado mais quando sair daqui, ter que reencarnar porque não foi aceito nas dimensões, porque não aprendeu a amar do jeito que deveria. Incondicional, que é o que todos, né, os mestres que passaram por aqui tentaram explicar a regra do jogo para gente. Mas a configuração não deixa pegar a informação, porque a configuração está toda travada, presa nas baixas frequências, tá bom? Seres de luz, então, esse é o fundamento do método, né? Tudo que a gente faz para os demais seres é exatamente, vamos dizer, dar essa possibilidade deles acessarem, né, esse nível de frequência e consciência que permite eles acessarem essas configurações e que onde essas configurações foram criadas, né? Seja na infância, seja numa vida passada, seja uma configuração que veio do ancestral. Então, a gente vai dando essa oportunidade para quem vai passando pela sessão, para quem vai sentindo, né, que está na hora já chegou a hora da elevação da frequência deles. Os seres, eles são conectados com a gente através da vibração e da frequência, então não preocupe, vibre na frequência certa e vai deixando, né, os seres vindo se conectando com você, uma vez que você se formar e estiver pronta para os atendimentos, né, vai começar o movimento de condução dos seres que precisam da tua ação ali para poder libertar. E um ponto muito importante também que eu acho legal para a gente finalizar é você entender que cada configuração que você mexe no outro ser, você está aumentando a chance de você ajustar a sua também. Então, imagina que você se torne, né, se tornando uma terapeuta multidimensional aqui com o método do Reconfigure-se, você vai aprender a mexer nas configurações humanas, você vai ver as configurações humanas, você vai ver. Então, olha como isso vai ampliar a sua possibilidade de alterar as suas configurações do jeito certo, de fazer, né, de ajustar o teu sistema. Você está ajustando outros sistemas e cada aprendizado que esse outro sistema tem, você está ali acompanhando e você pega o ouro desse método, o ouro dessa experiência que nós estamos vendo aqui, está nesse lugar aí. Quando vocês começarem a atender mais, vocês vão entender, porque cada aprendizado que você tem, você leva mais a tua frequência. E quanto mais você leva a sua frequência, primeiro, mais você atrai dinheiro, né? Que é uma das coisas que é importante para esse plano aqui. Quanto mais você leva a tua frequência, mais a prosperidade você vai atrair, que é uma consequência da sua elevação de frequência, né? Não precisa botar como foco, não, é só uma consequência. E mais você vai, porque aí o dinheiro é só para esse plano, só para essa experiência aqui, né? Essa daqui não é nada perto da eternidade. Nós estamos em busca de algo que tem a ver com a eternidade, não tem a ver com isso daqui. Aqui é só para viver essa experiência na Terra. Que legal, vamos divertir, vamos passear, mas o que a busca maior mesmo é pela eternidade. Eu não vim aqui para vencer só essa fase aqui. A gente quer ascensionar, a gente quer, né, elevar o nosso nível de consciência para não precisar voltar, para poder realmente acessar essas dimensões mais elevadas e ficar nelas, não ter mais que voltar para a terceira, ou voltar para cumprir missão, né? Que eu acho que boa parte de nós também voltamos para isso. Mas que a gente realmente, né, pense que a jornada não termina aqui. Então, o meu foco não tem que ser de coisas daqui. Eu tenho que concentrar no objetivo maior, que é garantir a eternidade, né,
a caminhada para dimensões mais elevadas da minha alma quando essa jornada finalizar, quando terminar, né? O quanto de frequências eu impactei aqui a nível, né, que vai elevar a minha frequência aqui para que eu possa acessar a prosperidade, que é o que eu acredito que boa parte das pessoas buscam e faz sentido, afinal nós estamos na terceira dimensão. Então, o quanto de frequência eu impactei, porque o quanto eu impactei impacta a minha frequência, né? Quantas pessoas eu deixei feliz, quantas pessoas eu curei, quantas pessoas. Consequentemente, essa quantidade de pessoa, né, eleva a minha frequência. É como se fosse um tijolinho que eu estou construindo, né? Um montinho. Ele vê a frequência de um, ele vê a frequência de outro, aí eu vou juntando assim, ó. E esses montinhos de frequências elevadas, elas vão me carregando para as dimensões mais elevadas. E o meu objetivo tem que ser sair daqui com o maior montinho, com a maior quantidade de montinho de felicidade que eu consegui fazer. Se você entender que é só sobre isso o jogo, Jesus entendeu isso, tem 2.000 anos, que ele levou tanta frequência desse povo aqui, tanto que acho que já está lá nas dimensões mais elevadas. Mas tem 2.000 anos que ele saiu daqui, e o que ele fez ainda está elevando a frequência das pessoas. É esse que tem que ser, né, a nossa, vamos dizer, o desejo da nossa alma. O que que eu posso deixar aqui nesse plano que depois de 2.000 anos que eu sair daqui ainda vai estar aqui? Ainda vai estar aqui. Já pararam para pensar nisso? O que que você pode fazer de nível de impactar a vida das pessoas de uma forma? Você vai sair daqui e em 2.000 anos ainda vão estar falando do trabalho que você fez aqui nesse plano, que é o que aconteceu com Jesus. É por isso que ele foi eu brinco, ele deu strike no jogo. Agora ele conseguiu, ainda depois que saiu daqui, tudo que você reverberar e ficar aqui reverberando em seu nome, vai jogando quanto de energia para você. E aí você vai recebendo cargas de energia que vão levar você para quarta, quinta, sexta, sétima, oitava. Então, lembre-se disso. Pense na eternidade. Esqueça, né? Não esqueça, mas assim, não concentre a sua atenção nas coisas terrenas. É aqui que a gente se perde, é aqui que a gente esquece que nós somos eternos, seres de luz. É isso, meus amores.